Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Vamos lá para mais um dia. Feche seus olhos, se possível, vamos orar. Vamos entregar esse dia nas mãos do Senhor. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia, por mais um momento, ó Pai, na tua presença. Eu quero simplesmente te agradecer, ó Deus. Quero colocar tudo diante da tua presença, quero colocar aqui o meu coração, quero colocar aqui o coração de cada pessoa que se faz presente, de cada pessoa que vai assistir ao Pai no gravado. Eu quero pedir ao Pai para que o Senhor se faça presente nesse momento. Que nós nos esvaziamos de nós mesmos para que o Espírito Santo do Senhor possa tomar o lugar. Nós clamamos a Ti, ó Pai, convidando o Senhor para fazer parte do nosso dia, para fazer parte do nosso dia a dia, da nossa história. E de tudo, Senhor, nós te entregamos o nosso dia, o nosso coração. Nós pedimos para que o Senhor venha e fala agora ao nosso coração. Nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, para que a gente possa viver o extraordinário do Senhor nessa manhã. Pai, fala no nosso coração. Eu me esvazio, ó Pai, agora de mim. Peço para que o Espírito Santo tome o teu lugar de honra. E eu peço para que eu seja a boca do Senhor aqui na terra. Que eu seja resposta, ó Pai, de oração, que eu seja resposta, ó Pai, para cada coração. E eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalhe em nosso coração nesse momento, para que venhamos a viver o sobrenatural do Senhor aqui na terra. Eu te peço, Deus, para que o Senhor venha, fala, trabalha, restaura, para que esse tempo seja um novo tempo, mas um tempo completamente guiado pelo Senhor, para que a gente saiba como viver, o que fazer, para onde ir. Então restaura, Senhor, o nosso coração e a nossa visão. Nós estamos aqui querendo criar uma comunhão, uma intimidade, algo mais profundo com o Senhor. E por isso eu te peço, tenha total liberdade em nosso meio, para que o Senhor possa fazer com que venhamos a viver essa transformação. Em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje nós vamos dar continuidade à palavra que foi colocada lá no grupo, que foi sobre integridade, né? E ali eu falei a importância da integridade, e aqui eu quero falar que a integridade ela vai sustentar o nosso processo. Acredito que todo mundo conheça a história de Jó, se você não conhecer, depois vá ler na Bíblia, né? Eu vou só passar para alguns versículos, não vou ler todos. E eu quero começar com uma pergunta, né? Como que a gente reage, ou como você reage à vida quando a vida realmente não faz sentido? Quando tá dando tudo errado, quando tá tudo de cabeça para baixo. Eu fiquei rindo porque tem muito tempo que eu não uso esse pijama, né? E eu lembro das vezes que eu fiz o devocional sem querer fazer, porque a minha vida não fazia sentido. Eu tinha perdido o Mateus, a minha vida estava de cabeça para baixo, e eu fazia o devocional da minha cama, sem mesmo levantar da cama. Vivia o tempo mais esquisito, mais louco da minha vida. E eu não fazia o devocional com honra e não fazia o devocional com graça. Eu fazia porque algo me incomodava todos os dias. E nada fazia sentido, gente. Eu tive pensamentos suicidas na época. Eu não queria mais trabalhar com a terapia. Eu não queria mais ter o Reacende a Chama, que nem chamava Reacende a Chama na época. Eu não queria ter mais nada, porque literalmente nada fazia sentido. Nada. E eu fui ficando muito confusa, porque eu não estava entendendo o que Deus tinha para nós, e nem o que Deus queria fazer através de nós. Mas eu permaneci, porque algo me incomodava ali, todos os dias, para que eu pudesse permanecer. Então eu queria que você pensasse como você tem reagido. Eu era muito reativa, mas eu não conseguia falar não para aquilo que me incomodava para poder trazer as palavras. Mas minha cara era outra, meu posicionamento era outro. Era nítido que eu não gostava de fazer o devocional, mas a palavra era sempre muito forte para todos nós, porque eu sempre falo, né? Que a boca que fala é a primeira que ouve.
E hoje, né, trazer essa palavra novamente, porque eu preguei sobre isso uma vez, eu trouxe isso uma vez, e eu lembro que depois eu questionei a Deus o porquê disso. Porque minha vida realmente estava de cabeça para baixo, já tinha uns bons tempos, e eu já não estava aguentando mais aquilo. E quando tudo está bem, é muito fácil a gente confiar, né? A gente sorrir, a gente louvar, a gente agradecer, a gente ficar feliz. Mas quando tudo começa a dar errado, a gente tem uma fase ali que eu fico brincando que tem 2 anos já, que essa é a minha fase de erros, que são raros os momentos que eu vivo assim em paz. A maioria desse tempo eu estou em turbulência. É aí que a nossa fé é provada, sabe? Antes eu reclamava, eu questionava. Hoje o que mudou é justamente a minha mentalidade. Porque no passado eu não estava com a mentalidade alinhada como eu estou hoje. Então eu passo por essas adversidades, às vezes questionando, mas com fé e com a certeza de que tudo há de mudar. E naquela época, eu no fundo, eu podia até acreditar, mas o que se falava em mim e a forma como eu agia era que não, nada vai dar certo, tudo vai dar errado, eu não nasci para isso, era o que eu acreditava. E a história de Jó, ela vai falar sobre a integridade mesmo em meio da adversidade. Não é uma história só sobre sofrimento, porque todo mundo fala, nossa, Jô sofreu demais. Não, é uma história que vai nos ensinar sobre a fidelidade, a integridade, a confiar em Deus mesmo sem a gente entender. Então, primeiro, quem era Jó, né? Na palavra de Deus fala em Jó 1:1, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje de desviar do mal. E antes de qualquer coisa acontecer, Deus já define quem Jó era. E na palavra fala que antes dele te criar, antes dele te formar, ele já te escolheu. Então, antes de você estar na barriguinha da sua mãe, Deus também sabe quem você é. Tanto para o bem, tanto para o mal. Ah, Lívia, hoje, mas eu estou vivendo uma vida afastada, a correria do dia a dia não me deixa orar, eu estou muito confusa. Ele já tinha te criado. Ele já sabia quem você iria ser. Ele já sabia das dificuldades que você iria passar. Eu fico brincando que o livre-arbítrio é uma balela, né? Ele é só para poder afastar a sua promessa. Porque quem Deus escolheu pode andar em todos os caminhos errados, pode fazer o que quiser, mas vai retornar para dentro da presença dele. Por quê? Porque ele não está te julgando pelo seu pecado. Ele te amou de tal maneira que ele mandou o único filho dele para literalmente lavar você do teu pecado. E às vezes você está deixando o seu pecado te consumir e está se afastando da presença dele. E ele está ali te esperando para poder viver um tempo de intimidade com você. Na palavra de Deus não fala que Jó era perfeito, mas fala que ele era íntegro. E isso que é importante da gente entender, que a integridade não é perfeição, é um posicionamento. Na palavra de Deus não fala que ele não era pecador, mas fala que ele tinha esse posicionamento de integridade. É escolher o certo mesmo quando ninguém está vendo. Então, quem que é você quando ninguém vê? O que você tem feito? Como você tem se posicionado? O que você tem escolhido? O que você tem alimentado na sua mente? Porque, gente, os pensamentos maus, eles podem vir, sabe? Igual eu disse para vocês naquela época do Mateus, eu tive muitos pensamentos suicidas, mas o problema é o do que a gente se alimenta. Na época eu comecei, realmente eu não presto, realmente eu não nasci para isso. Hoje, quando vem os pensamentos, porque assim, a área que eu trabalho é uma área que eu tenho que estar em constante. Na verdade, a palavra de Deus fala que todo mundo, né? Vigiar e orar e sem cessar. E dentro da terapia eu vivo muito isso, trazendo para que eu não possa
me desviar disso, porque a gente sofre ataque o tempo inteiro, né? Porque a gente está trabalhando com vida, com transformações, e isso tem um peso espiritual muito grande. E aí eu lembro de ficar pensando, né? Que eu não nasci para isso, que não era isso, mas eu sempre ia alimentando daquilo que Deus fala que eu sou e não do que o diabo tenta levantar contra mim. Então, é aquilo que a gente alimenta a nossa mentalidade enquanto, às vezes, o mundo quer dizer o contrário. E quando tudo começa a desmoronar, Jó perde tudo. Ele perde seus bens, depois ele perde seus filhos, ele perde sua saúde, ele perde o apoio, ele perde a estabilidade. E mesmo assim, ele declara, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso não é só, não é a falta de dor, né? Pelo contrário, ele estava moído, ele estava vivendo o pior tempo dele. Isso foi profundidade de fé. Entender que ele estava vivendo o caos, mas que era sobre ele continuar escolhendo a Deus. A integridade, a gente não vai tirar a gente da luta, mas vai sustentar nela. Muitas pessoas pensam, né? Ah, se eu fizer tudo certo, nada de ruim vai me acontecer. Se eu obedecer, se eu não pecar, e aí quando o pecado vem, até trazem a culpa por achar que, na verdade, estamos sendo punidos. Só que já nos ensina o contrário, porque ele era íntegro. Ele era pecador, mas ele era íntegro. E a integridade não impediu ele de viver o processo dele. Ela manteve ele firme dentro do processo dele. A integridade, ela não vai impedir de que você viva o caos, viva a dificuldade. Ela vai te firmar, fazer com que você passe por ela. Porque a gente vai poder até ser abalado, mas não destruído. E é na dificuldade que Deus vai trabalhar, vai moldar o seu caráter, vai mudar quem você é. Entende? Só que a gente não entende, né? Às vezes na dificuldade. Mas Deus continua sendo Deus. E se você estudar Jó, Jó não fica em silêncio, Jó questiona. Ele tenta entender o porquê que ele está passando por aquilo ali. Porque ele sente. Ele não é apático, tipo, ai, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não! Ele sofre, ele sente, ele chora. A única coisa é que ele não abandona a Deus, mesmo em meio à dificuldade. Isso que é o mais importante. Porque a fé, ela não vai ser a ausência da sua dor. Ela vai ser a permanência, mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao desafio. Então, o perigo, né, de se perder na essência, em meio à dor. Existe esse perigo. Porque os amigos de Jó começam a falar coisas erradas e a julgar a ele. Jó, a esposa, gente, fala, Jó, abençoa, amaldiçoa esse teu Deus. Olha tudo que você está vivendo. Tem certeza que você vai querer viver nisso aí? Tem certeza que essa vai ser a sua escolha? Jó, toma cuidado, Jó. Quantas vezes você não está andando com pessoas que falam isso? Fala, não vive isso não, olha o tanto que está te levantando. Eu estou no desafio hoje, né, cuidando dos jovens, e o que eu mais ouvi foi isso. Olha, essa responsabilidade é um peso muito grande sobre a sua vida. E eu ali orando, Deus, o que o Senhor quer de mim? Então eu vou assumir essa responsabilidade. É pesado, tem dia que eu falo, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, só me dê força para enfrentar. E eu perdi muita coisa quando eu tomei essa decisão. Só que, assim como Jó, né, nós não podemos negociar quem somos por causa do que a gente está vivendo. E isso é muito forte, ele não negociou. Porque a maioria das vezes no processo, as pessoas se tornam mais duras, se afastam de Deus, perdem a fé,
deixam de confiar, mas Jó escolheu permanecer. E se eu puder te dar um conselho, permaneça. Você não vai entender, você vai perder, você vai se questionar, mas você vai permanecer. E Deus vai te honrar. Porque enquanto a gente está ali permanecendo, escolhendo a Deus todos os dias, mesmo em meio à nossa dificuldade, mesmo se Deus estiver em silêncio, Ele está trabalhando. Durante muito tempo parece que Deus não responde, né? Parece que Ele está em silêncio, mas o silêncio não é a ausência de Deus, é o nosso processo. Porque enquanto Jó não entendia, Deus estava ali moldando, fortalecendo, aprofundando, preparando. E depois vem a virada. Em Jó 42:10 fala: o Senhor restaurou a sorte de Jó. Deus não apenas restituiu Jó, Deus multiplicou. Ah, então eu tenho que ser sustentada porque Deus vai fazer. Não, a gente tem que acreditar que Deus é e Ele pode fazer. Mas para ser mais fácil, como a nossa mente precisa de âncora, porque a nossa mente é falha e a palavra de Deus, antes de existir psicanálise, antes de existir psicologia, antes de existir terapia holística, antes de existir terapia emocional, antes de qualquer fundamento do mundo, Deus já havia explicado que a gente tem que renovar a nossa mente, porque a nossa mente ela é poderosa. Ela é o nosso alimento, ela é o alimento da alma. Antes de tudo, ele já explica isso para a gente. E quando ele explica isso para a gente, ele fala para a gente mudar a nossa mentalidade. Então, o segredo está aí. Em você mudar a sua mentalidade em meio à dificuldade. A gente não tem que se apegar ao que Deus vai fazer. Mas se a nossa mente precisa dessa âncora, se apegue à sua promessa. Porque a nossa mentalidade, ela é uma mentalidade confusa. Então, feche os seus olhos e creia na tua promessa. Se você precisa se apegar no que está por vir, se apegue, mas mudando a sua mentalidade. Entendendo que Deus é Deus e Ele pode fazer. Ele vai? Não sabemos. Ele pode fazer. Então, se Ele pode fazer, se apegue a isso. Pai, eu não estou entendendo o meu momento, mas eu tenho a certeza do que o Senhor tem para mim. Assim como Jó, eu tenho a certeza que o Senhor vai mudar a minha história. Jó, ele não permaneceu fiel por causa da restituição. Ele permaneceu fiel porque ele conhecia quem Deus era. Não era só de ouvir falar, ele vivia ali uma intimidade com Deus. Então a gente tem que conhecer a Deus, ter uma intimidade com Deus. Não ficar se apegando só à restituição, só o que Deus pode fazer. Não, Pai, eu estou aqui, eu quero aprender com o Senhor. Hoje eu preciso e hoje eu estou me apegando às promessas. Hoje eu estou apegando à restituição que o Senhor vai fazer. Mas, Pai, eu quero ter um coração que te serve, sem ter que me apegar a isso. Eu quero ter um coração que te serve, que olha para o Senhor, que olha para o alvo, que é Cristo, e não para o que eu posso receber. Porque, gente, de coração, quantas pessoas hoje têm servido a Deus pelas riquezas, pelo que Ele pode fazer, e não pelo que Deus é. Mas aí eu te falo, quanto mais fé você tiver, realmente essas coisas não serão acrescentadas. Mas não é para a gente buscar o reino dos céus por isso. Mas essa é a promessa: buscai primeiro o reino dos céus, depois todas as outras serão acrescentadas. Se eu for analisar, no ano passado, eu tomei a decisão de que eu queria restituir o meu ministério, que eu queria realmente servir a Deus de todo o meu coração, e eu comecei a construir no ano passado e estou construindo esse ano. Para isso, eu precisei pausar os meus projetos. Gente, eu vou dar palestra agora no domingo, e aí meu coração doeu, eu falei, cara, eu abri mão do meu projeto e veio como uma dor. Eu falei, por que eu abri mão? Por que eu abri mão do empreender? Será algo tão bom? E comecei a vir aquilo, depois veio uma paz. Eu abri mão porque precisava, porque era tempo de trabalhar outra área da minha vida. Ou seja,
a escolha de servir a Deus não me impediu de viver renúncias. Não me impediu de viver dificuldades. Foi a época que eu mais tive dificuldade no meu trabalho, porque aquela frase de quem não é visto não é lembrado. Então, fiquei um tempo apagada, mas enquanto eu estou apagada, Deus está trabalhando. Enquanto eu estou sendo apagada, Deus está fazendo uma base forte. Enquanto eu estava sendo apagada, Deus está ali restituindo, trabalhando a meu favor. E aí pode ser até para o mundo. Quem não é visto não é lembrado. Mas Deus está vendo você. E Ele pode te apresentar para mesas, Ele pode te conectar com pessoas, Ele pode mudar a sua sorte até mesmo no seu silêncio. Ele pode mudar a sua sorte até no seu secreto. Ele mudou a sorte de José dentro da cadeia. José não estava sendo visto, José nem estava sendo lembrado, ele tinha sido esquecido na cadeia. Mas no tempo certo, Deus vai lá e honra ele. No tempo certo, Deus vai honrar você. Porque em Jeremias 29:11 tem uma promessa. Eu sei os planos que tenho para vocês. Se é ele que sabe por que a gente está preocupando. Em 1 Coríntios 2:9 fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho preparado para você. Então, às vezes o que Deus está fazendo é muito maior do que você pode entender. O processo, ele não é o fim, ele é apenas a preparação. E o que estamos vivendo hoje não define o que Deus tem preparado para nós. Então, eu quero que você entenda isso. E analise a primeira frase, né, a primeira pergunta que eu trouxe no início. Como você tem reagido quando tudo não faz mais sentido? Então, talvez hoje você tenha vivido um tempo, esteja vivendo um tempo muito difícil, esteja cansada, desanimada, talvez não esteja entendendo, mas Deus hoje te diz: permaneça. Porque é o mesmo Deus que permitiu o processo, é o Deus que vai te sustentar até o final, é o que ele tem preparado, é muito maior do que você pode imaginar. Então, permaneça. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça. E aqui eu quero finalizar com um convite muito importante, muito especial. Essa sexta-feira, no dia 27/3, às 8 horas, vai acontecer o Recarga lá na minha igreja, na Alberto Sintra 160. De 8 horas da manhã à meia-noite. Gente, de todo o meu coração, não é porque eu quero que vocês vão, não. Mas é simplesmente assim, surreal. Mas é surreal. Não posso dizer que Deus vai fazer. Eu digo que Ele pode fazer. Existe uma pessoa que ainda está em processo, mas ele era uma pessoa antes e ele é uma outra pessoa hoje. Ele foi para o acampamento sendo uma pessoa fechada, ríspida, não queria participar de nada. Ele foi obrigado para o louvorzão, que foi parecido com recarga, e nós transbordamos isso no último recarga, e Deus simplesmente rasgou o diagnóstico de depressão. Estou te prometendo que ele vai fazer isso com você? Não, eu estou te dizendo que ele pode fazer isso com você. E eu estou te convidando a viver isso lá. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma restauração, se você precisa de uma cura, eu estou te convidando aí de coração aberto, já colocando isso na presença do Senhor e entendendo que Ele pode fazer. Ali pode ser a sua virada. Lívia, nossa, sério? Sim. Vocês não têm noção do que eu já vivi dentro do Recarga. É literalmente para recarregar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração. É muito raro a pessoa sair de lá da forma como ela entrou. Ela só sai se ela realmente estiver desconectada, porque se ela chegar lá e realmente se conectar com a fonte, ela vai sair de lá recarregada. É um evento gratuito, você não tem que pagar nada, 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 nada. Até o lanche nessa edição você vai ganhar. Então, escolha estar lá com a gente. Ah, Lívia, mas eu não posso ficar até meia-noite. Não tem problema.
Fique o tempo que você puder. Não posso chegar às 8 horas, não tem problema. Fique o tempo que você puder. E eu tenho certeza que você for, você não vai voltar da mesma forma que você entrou. Feche seus olhos para a gente finalizar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, hoje nós escolhemos permanecer. Nós escolhemos confiar mesmo sem entender. Nós decidimos continuar mesmo que o processo esteja sendo doloroso. Nós escolhemos nos abrir para ouvir a tua voz, mesmo a gente estando confusa. Nós escolhemos, Pai, viver o Senhor. Por isso, fortalece o nosso coração, guarda, Pai, a nossa integridade, nos fortalece para que sermos íntegros, nos ajuda a não negociar quem somos em Ti. Pai, que nós venhamos a crescer nos Teus planos, porque são muito maiores do que podemos imaginar. Que o Senhor esteja trabalhando mesmo enquanto a gente não veja, Senhor. Mas entregamos hoje o nosso coração, entregamos hoje a nossa vida, pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que a gente se mantenha, ó Pai, firme, mesmo que a gente não consiga enxergar a mudança, mas nos ensina a declarar a nossa mudança, Senhor. Nos ensina, ó Pai, aonde precisamos ir, guia os nossos passos, ó Deus. Eu já te peço, Pai, para que o Senhor abençoe o recargo, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada vida, ó Pai, que vai estar ali. Que o Senhor abençoe cada coração que vai estar ali presente, Senhor. Que o Senhor prepare o teu campo, que os teus anjos já estejam ali, ó Pai, para poder guerrear o nosso favor. Que o Senhor leve as pessoas que precisam estar lá, ó Pai, para poder vivenciar esse tempo com o Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada alma, Pai, nos restaurando, nos preparando. Mas que nesse momento, ó Deus, o Senhor visita o coração de cada pessoa que faz parte do grupo do Reacende a Chama, do grupo Superando Limites, do Virando a Página, ó Pai, que é o Despertar da Fênix. Visita cada alma, ó Pai, reacende ali, acorda essa pessoa, desperta essa pessoa para que ela possa viver, ó Pai, para Ti. Nos desperta, Senhor, nos reacende, ó Pai, nos prepara para poder viver esse tempo do Senhor. Nós colocamos tudo em tuas mãos, pedindo para que o Senhor nos guie, pedindo para que o Senhor nos leve dentro daquilo que é o Senhor para nós. Pai, eu nos coloco diante da tua presença nesse momento e peço para que o Senhor guerreie a nossa guerra. Porque sem o Senhor não somos nada, ó Pai. Esteja à nossa frente, ó Deus. E nos prepara, Pai, para viver esse grande tempo. Porque, Pai, para que a gente possa viver, nós precisamos ser curados e moldados. Porque se o Senhor nos entrega hoje a nossa vitória, Pai, pode ser que nós perdemos tudo. Não porque o Senhor permite, Pai, mas porque não temos a mentalidade de sustentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, nos ajude a sustentar, Pai. Muda o nosso quadro, muda a nossa visão e nos prepara para viver o tempo mais extraordinário da nossa vida. É por isso que eu oro, lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. E eu espero que, se Deus quiser, a gente esteja juntinho sexta-feira, 6h30 da manhã. Mas também espero vocês às 8 horas lá no Recarga, que eu tenho certeza que é um tempo precioso que Deus tem preparado para nós. Que vocês fiquem com Deus. E, se Deus quiser, até sexta-feira. Na verdade, até amanhã, né? No devocional, na palavra do dia. Fiquem com Deus. Um beijo e que vocês façam um extraordinário dia.